Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, estamos de volta com mais um Max Talk, o podcast aqui da MaxBot. Hoje, com um assunto muito legal, que é um assunto que eu prego muito aqui dentro da MaxBot, que é fazer com que os nossos colaboradores estejam sempre estudando, estejam sempre aprendendo. Então, a gente vai trocar uma ideia com duas mega especialistas em aprendizagem corporativa. Então, a gente vai mostrar para vocês como que você pode aplicar a aprendizagem corporativa aí na sua pequena ou média empresa. Então, nós vamos hoje trocar uma ideia aqui com a Luciana Martins. Ela é psicanalista e sócia fundadora da Lantry Consultoria Educacional. E vamos conversar também com a Robélia Thompson. Ela é gerente de projeto lá na Lantry Consultoria Educacional e ela também possui ali um vasto conhecimento, né, uma jornada aí de mais de 15 anos em experiência de cliente, em side sales, em operações de call center, já com passagens aí na Vivo, no Itaú. Então, vai ser um baita papo com essas duas especialistas em aprendizagem corporativa. E acho que melhor do que eu apresentar cada uma delas, eu quero que cada uma delas se apresente da forma que vocês gostam de se apresentar aí quando vocês vão nos eventos de network e tudo mais. Então, fiquem à vontade, Luciana, Robélia, sejam bem-vindas aqui ao nosso podcast. Eu acho que isso vai ser um papo incrível, porque eu sou um cara que me desenvolvo muito estudando sozinho, né? Eu sempre tenho uma habilidade nova que a gente precisa ganhar. A gente não nasce sabendo tudo, infelizmente. Seria ótimo se a gente só colocasse um chipzinho novo na cabeça e, pronto, já sei, agora já sei uma nova habilidade. Não é bem assim que funciona. Então, a gente precisa se esforçar muito para aprender novas coisas. Então, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho mais. Vamos começar com a Luciana. Luciana, se apresenta aí para o pessoal. Tudo bem, Rômulo? Muito obrigada aí pela oportunidade. Ótimo participar aqui, poder colaborar e compartilhar o que a gente conhece, né? Isso aqui é ótimo. E Luciana Martins, né? Conhecida mais no mercado aí como Lu Martins, sócia fundadora da Lantra, uma consultoria educacional que está aí no mercado há 7 anos. Trabalhamos com grandes marcas, já trabalhamos também e trabalhamos com pequenas e médias empresas. Tivemos experiências ótimas que eu vou compartilhar aqui depois com vocês. Já trabalhei pelo menos uns 35 anos em grandes empresas, né? Um pouquinho de uma jornada um pouco extensa aí nesse mercado. Já trabalhei em áreas comerciais, RH, tenho bastante história para contar e estou muito feliz de poder compartilhar com vocês, Rômulo. Obrigada mesmo. Show, valeu, Lu. Robélia, se apresenta aí pra gente. Olá, Rômulo, muito obrigada pelo convite, viu? Nossa, muito bacana. E você falou de aprendizagem, a gente adora, né? E conhecer a MaxBot faz parte desse processo, né, de aprendizagem. Eu estou no mercado também há bastante tempo, né? Tenho uma jornada aí de 37 anos no mundo corporativo, trabalhando, né, em pequenas, médias e grandes empresas. E há um ano estou atuando na consultoria, estou atuando com a Lu. Tenho aprendido demais, é maravilhoso consultoria de aprendizagem. Logo mais a gente vai entender um pouco mais. Sou formada em administração de empresas, com especialidade em marketing, também tenho uma pós em neurociências. E também tenho, né, como trabalhei muito tempo com experiência do cliente, eu tenho aí também a certificado do COPC, que é as melhores práticas para a gestão de call center. Legal, sem dúvida nenhuma nós vamos aprender demais assim. Para a gente poder começar e colocar todo mundo na mesma página, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é a aprendizagem corporativa e por que ela é tão importante assim para as empresas, né? Vocês falaram aí que é, já trabalharam aí com grandes empresas, mas o que difere a aprendizagem corporativa para essas grandes empresas e para as PMEs, né, que são as pequenas e médias empresas? A gente vai acabar falando um monte de sigla, então, para a gente simplificar isso, vamos acabar falando sempre PME, que são as pequenas e médias empresas, mas primeiro vamos tentar contextualizar, assim, vamos por partes, né? Vamos contextualizar. O que é a aprendizagem corporativa, assim, no seu contexto de forma mais geral? Bom, falando um pouco do conceito, né, de educação corporativa,
ela é todo um aparato, metodologia, elementos e ferramentas que atendem à necessidade instrucional das empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes. Então, todos esses recursos, né, organizados e direcionados para um processo de aprendizagem dentro das empresas, a gente chama de educação corporativa. E, assim, pelo conhecimento e toda a vivência que a gente tem aqui na Lantry, a gente entende que tem, sim, algumas nuances diferentes entre grandes empresas e as pequenas e médias, mas eu vou resumir e depois a gente acaba explorando um pouco essas nuances, porque depende também da experiência de cada um, né? O que eu percebo nas pequenas e médias é uma necessidade reativa, né, de estabelecer um processo de aprendizagem. Muitas vezes as pequenas e médias não têm uma área de educação, né? Não tem uma área focada no processo de aprendizagem, elas meio que trabalham sob demanda. Então, surge um processo novo, um sistema novo, uma informação nova, ela vai, põe todo um relacionamento, né? As pessoas vão buscar esse conhecimento, uma curadoria interna ou externa, ou externa. Em posse desse conteúdo, ela desenvolve o conteúdo e acaba muitas vezes entregando o conteúdo de maneira reativa, né, às pequenas e médias. Ela não, na maioria das vezes, óbvio que tem exceções, mas na maioria das vezes, ela não tem um processo formal ou estabelecido internamente para aplicar esse conhecimento. As grandes empresas, na sua maioria, ela já tem uma área estabelecida para treinamento, já desenvolve o conhecimento internamente, ela organiza o conhecimento internamente, ela tem o acervo, de certa forma, tá? Não é regra também. A gente já prestou serviço para grandes marcas aí que não tinham nenhuma organização no acervo, mas a maioria tem um conhecimento do acervo e ela estabelece um processo de aprendizagem sobre esse conhecimento. Então, normalmente nas grandes é algo mais controlado e previsto. E ela faz isso de maneira também preventiva, né? As grandes costumam trabalhar de maneira preventiva. Então, por exemplo, tem um processo, ou um conhecimento que vai ser estabelecido mais à frente, ou tem planejamento de implantação de um sistema, por exemplo. Então, ela já se planeja e antecipa esse conhecimento num tempo hábil, vamos dizer assim. Tá? Então, de primeiro momento, é o que eu vejo aí de grandes diferenças entre pequenas e grandes. Óbvio que tem outros momentos que diferenciam, né? E aí a Robelinha também pode compartilhar um pouco aí o que ela percebe. Perfeito, Lu. Uma das coisas que você citou aí e que eu vejo que nas pequenas e médias, ela precisa estar sempre se reinventando, né? Ela precisa estar sempre buscando, por exemplo, novas formas de atender o cliente. Ela precisa baratear custo, porque uma empresa menor, a gestão, né, de orçamento é algo que é muito complexo, não é uma coisa simples, né? Se perde um cliente importante, rapidamente isso causa ali um desequilíbrio nas contas, tal. E para se modernizar, não adianta só essa pequena e média empresa buscar um sistema de ponta se ela não tiver bem trabalhado essas questões de treinamento. Então, eu já tive experiência de conhecer, né? Aliás, uma das questões aqui, Rômulo, que é importante te dizer, que desses 20 anos que eu fiquei na Vivo, na multinacional, desses 20 anos eu trabalhei com pequenas e médias empresas. Eu era responsável em atender. Primeiro eu era da área de marketing, que desenvolvia produtos e serviços para pequena e média. Depois eu fui para o atendimento e também para a área de Inside Sales, sempre atendendo a pequena e média empresa. E é um stick puxa, né? Porque ele tem que ficar fazendo escolhas, né? Ou eu compro o sistema novo, ou eu monto uma área de treinamento aqui para poder dar conta. Então, e a Lu trouxe uma coisa interessante, que agora atuando bem de perto com consultoria, porque até então eu só era cliente de consultoria, né? E agora eu estou junto com a Lu aqui. O que eu percebo é que a consultoria ela tem um papel muito importante para as pequenas e médias,
porque ela tem um olhar, vamos dizer assim, mais holístico e também imparcial. Porque muitas vezes, né, Lu, a gente recebe cliente que nos pede algo e que a gente vê que o que ele tá, que eu estou falando aqui de cliente pequena e média, né, em especial, que ele pede algo que ele acha que é o que vai salvar, né, que vai ajudá-lo a melhorar a rentabilidade, ou reduzir o churn, ou diminuir o turnover dos seus empregados. E aí ele pede algo que não é de fato o que ele precisa. É o que ele quer, mas não é o que ele precisa. E a consultoria, no caso aqui a Lantre, ela tem um olhar que ela para e, de uma forma muito transparente e honesta, mostra para o cliente que, de repente, ele não precisa gastar tudo aquilo que ele está imaginando que precisa. De repente, implementando um modelo de onboard mais amigável, mais divertido, ele vai conseguir reduzir a curva de aprendizagem, por exemplo, para uma central de atendimento. Se implementa um chatbot, por exemplo, como é que você treina essa equipe de uma maneira, né? A gente já sabe que muitos são muito jovens e tem uma linguagem diferente. Como é que você coloca isso de uma forma que você rentabiliza rápido aquele investimento, né? Que você retorna com aquele investimento, garante mais satisfação do cliente. Então, essas questões para as pequenas e médias empresas, que é o equilíbrio das finanças. Então, quando se investe num sistema, mas não se investe no treinamento, não se tem resultado, né? O resultado não vem como esperado. Então, acho que é a combinação que ajuda muito. Não, respondeu sim, até porque uma preocupação que a gente vê no nosso dia a dia de atendimento aqui das pequenas e médias empresas, e falando bem específico do próprio atendimento ao cliente, é assim, eu vou contratar um novo atendente ou um novo vendedor, e essa pessoa vai começar a performar só daqui a 3 meses, né? Esse vendedor vai começar a me trazer receita de verdade só daqui a 3 meses. Pô, 3 meses para uma pequena média empresa, pagando salário, pagando tributo, pagando todas as custas, benefício, pagando tudo que a gente precisa pagar para poder manter um funcionário, não é uma tarefa fácil. E acredito eu que essa consultoria, né, ela ajuda, inclusive, a reduzir esse tempo de performance, vamos dizer assim, né, de alavancagem. De performance não, mas de alavancagem desse colaborador, né? Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre compartilhassem algumas, né, trajetórias de vocês, como que vocês conseguiram fazer isso, né? Não só na área comercial, mas na área que vocês puderem trazer cases aí para a gente, claro, sem citar a empresa, sem nada, né? A gente mantém o sigilo de tudo que for possível manter o sigilo aqui sempre, mas que vocês trouxessem case para o pequeno e médio empresário entender que o mercado fala que o colaborador demora 3 meses para alavancar. Tá, o mercado fala, mas tem jeito de fazer diferente. Tem jeito de fazer em menos tempo, né? Você vai precisar, talvez, investir um pouco mais para você poder ter essa alavancagem, mas jeito existe. Daí eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho mais sobre isso. Bom, A Lu tem um case muito legal, hein, Lu? Aquele case da retenção. Tem um case de uma operação de retenção de uma multinacional que nós trabalhamos, né, na área de telecom. Mas você falou num ponto essencial mesmo, Rômulo, o que a gente chama aqui dentro da consultoria de curva de aprendizagem. É o quanto tempo o colaborador, né, ou a colaboradora, eles levam para assumir um posicionamento dentro da operação que eles estão, ou dentro da área que eles estão, que dê uma produtividade, um retorno investido sobre ele, entre aspas, né? Só que antes de eu colocar o case aqui, é importante ressaltar até uma diferença entre as pequenas e médias para as grandes. E você falou super bem, as pequenas e médias, elas têm uma expectativa muito maior de retorno rápido, mesmo porque o budget dela, né, muitas vezes o orçamento muito menor. não consegue muito abraçar menor. 3, 6 meses de espera, né? E a grande já tem um pouco mais de tolerância com relação a isso, as grandes, né? Mas o que acontece? Quando você pega uma pequena e média, ela precisa de resultados rápidos, o que tem que antever esse processo do treinamento? É a estrutura que ela vai oferecer para essas pessoas, né? Que tipo de estrutura que é?
Então, por exemplo, você tem uma boa gestão, você tem uma boa liderança, você tem um processo interessante de remuneração, de comissionamento, você tem uma boa gestão do negócio, porque de nada adianta você ter todo um processo de aprendizagem interessante e bom, mas toda a retaguarda não tá ok, né? Então, primeiro recado que eu deixo para o empreendedor, mesmo porque eu também sou uma pequena empresa, né? Eu sei que se eu não desenvolver, mesmo as pessoas que trabalham contratadas comigo, se eu não investir no desenvolvimento delas, elas não conseguem me dar um retorno. Só que antes disso, eu estou pagando o que eu falei que ia pagar. Eu estou com o processo ok. Então, voltando para a aprendizagem. Nós temos um case aplicado num call center, vamos chamar de média empresa, né, Robélia? Acho que está na categoria de média, né? Sim, Lu, ela está numa média, É. O que acontece? O processo de retenção, uma operação que trabalha com retenção de clientes, é uma operação muito complexa. Eu diria que é uma das mais complexas que tem dentro de um call center. Que o operador ele precisa entender o processo, entender as mangas de negociação que ele tem, ele precisa entender as ofertas que ele tem, e ele precisa ainda dominar a comunicação, porque ele precisa ter uma boa argumentação para mostrar para o cliente que vale a pena ele ficar. Então, quer dizer, ele precisa ter N habilidades para poder ter bons resultados. E normalmente essas operações, o que acontecem? Essas operações, o agente de atendimento, ele tem baixa tolerância a permanecer, porque a exigência é muito grande e às vezes quando ele coloca na balança, o que ele ganha não compensa a dor de cabeça que ele tem, né? E aí você se pergunta, se tem tanta empresa contratando atendente, para que eu vou ficar nessa que é mais difícil, né? E aí, algumas situações que eu vou compartilhar aqui, que de repente o seu ouvinte pode usar para outros cenários, né? Primeira coisa, é você fazer do treinamento uma coisa muito interessante. Para você ter uma ideia, quando a gente implementou um processo de treinamento para retenção, era tão gostoso participar do treinamento, porque era tão prático e era conduzido de uma maneira tão curiosa, né, que as pessoas tinham vontade de participar, que até pessoas que não eram da retenção queriam por causa do treinamento. Falou, pô, Que eu quero ir massa para isso. essa operação porque o treinamento deles é muito mais legal, né? E aí começa um chamariz interessante, porque as pessoas Por que as pessoas gostam de bons treinamentos? O adulto, vamos falar de andragogia. Em primeiro lugar, quando você fala de andragogia, o adulto quer que faça sentido para ele o que ele está aprendendo. Não adianta você falar, não, você tem que aprender. Não, você tem que aprender por causa disso. Olha para onde vai te levar o que você vai aprender. E ele precisa sentir que está fazendo sentido, né? Outra coisa importante que o adulto busca é que a experiência anterior dele seja valorizada. Não adianta você colocar um facilitador, um professor lá à frente, que fica falando, não, vamos por o que eu estou falando, porque o que eu estou falando é o que eu tenho razão, entendeu? Não interessa o que você está falando, eu sei mais que você. Então, já acabou o relacionamento aí. Então, o que a gente trouxe para esses treinamentos? Andragogia pura. A sua experiência é muito valorizada, você vai se divertir aprendendo, porque é possível ser divertido, mesmo que o assunto seja sério. Então, a gente trouxe muitas coisas interessantes para esse processo de aprendizagem. Então, quer dizer, quem não era da operação quis fazer parte da operação. E como a nossa operação sempre foi uma operação que sempre investiu em desenvolvimento, todo mundo queria fazer parte da retenção, mesmo sendo a operação mais desafiadora. Porque quem era da retenção começou a ser chamado de os melhores. Porque tinha o melhor treinamento, porque estava na operação mais desafiadora e porque eram considerados quase que mestres em atendimento. Então, todo mundo queria fazer parte da retenção, que antes era o patinho feio, né? Todo mundo queria pedir demissão, ele Todo mundo queria sair começou a fora. puxar todo mundo. É verdade. E foi um case mesmo, porque o pessoal começou a ficar curioso, falar, como assim o pessoal quer ir para retenção, sendo que ninguém queria fazer parte da retenção? Porque o processo de treinamento era muito legal. Né? Não sei como é hoje, que faz tempo que eu não estou nessa empresa,
Mas era muito legal. Não porque eu estava à frente, mas toda a equipe que estava com a gente fazia aquilo se tornar muito legal, né? Dizem que é assim, né, Rômulo? Quando você tem uma postura legal, bacana, você atrai outras pessoas com o mesmo propósito, né? Ah, com Então, certeza. Isso foi com assim que a certeza. gente começou a atrair pessoas tão interessantes quanto. E aí Aham. nós tivemos um case numa operação que também foi muito legal. Eu gosto sempre de contar esse case, porque realmente foi um case assim, plus, né? Todo mundo falava assim, não, para a pessoa entrar na retenção, ela tem que ficar 60 dias treinando. Eu falei assim, mas por que 60 dias treinando? Ah, porque tem isso, tem aquilo, tem o sistema, tem o processo, tem. Eu falei, acho que não, vamos tentar outro modelo? Aí o que eu fiz? Eu estava na casa do meu cunhado, que foi bem legal essa parte, que ele começou a contar que ele é piloto, né? Ele é piloto de uma dessas companhias aéreas grandonas aí. E aí ele falou, Luciana, fiz um treinamento super legal na TAM e lembrei de você. Eu falei, o que você fez? Eu treinei num simulador de voo. Eu falei, como é que funciona o simulador de voo? Ele falou, é uma cabine igualzinho do avião. Só que lá acontece de tudo. Tem pane, estoura o motor, pega fogo. Parece que tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. E eu tenho que lidar com tudo aquilo. E ele foi contando e eu falando, nossa, meu, que legal, me conta mais, né? Me conta mais. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou transformar a sala de treinamento da retenção num simulador de voo. Vai acontecer de tudo lá dentro. E aí a gente levou para lá as piores ligações do universo, o cara xingando de tudo quanto é nome. Levamos para lá. Porque assim, todo mundo, não sei a experiência de vocês, né? Mas todo mundo acha que a sala de treinamento tem que acontecer tudo de melhor, mas não tem que acontecer tudo de melhor, tem que acontecer Não, tem que pior. ser o contrário. Tem que ser o contrário. O melhor é fácil, é só falar obrigado, Porra, obrigado. não é? Ah, não por Quando o isso, cara, é. a pessoa vai te ensinar a dirigir, para onde ela te leva? Num bairro tranquilo, não tem subida, não tem descida, Não tem nada, não tem um não tem buraquinho, não tem motoqueiro, lombada, não tem nada. não tem semáforo, não tem buraco na rua, não tem nada. Ah, E aí você sai para uma marginal, né? Uma 23 de maio, o que vai ter lá? Só bagunça, né? é. E aí o que a gente fez? A gente levou tudo que tinha de pior para essa sala de aula. E óbvio, né? Alguns olharam para mim e falaram: "Você tá louca". Aí dizem que quando falam para você que você tá louco é para você continuar. E É, aí eu porque daí vai dar continuei. certo, né? É Vai porque dar daí vai certo. dar certo. E aí nós levamos o pessoal para essa sala onde tinha de tudo, falha sistêmica. Não sei se o Rômulo caiu. É, eu acho que meu telefone que tocou aqui, mas já foi, já Ah, voltou. tá, voltou. Então tinha falha sistêmica, tinha as piores ligações. E assim, se você pegar uma pequena e média empresa, o cara consegue levar tudo isso para uma sala de aula. Ele consegue levar o Uhum. pior cenário dele. Ai, Luciana, mas eu não sei porque eu não tenho um sistema, um front-end legal para levar. Faz na cartolina mesmo, entendeu? Faz no papel sulfite, não tem problema. Eu já fiz treinamento em papel sulfite, dá certo do mesmo jeito. E aí levei ligação, levei tudo que você imagina. E em 15 dias nós treinamos esse grupo. 15 dias. 16 dias. Porque o 16º foi carona. Em 20 dias, essas pessoas estavam produzindo igual ou mais que a média da operação. Caraca. Em 3 meses, 70% dessa equipe foi promovida para outros cargos, inclusive liderança. Caramba. É. Mas só que assim, tem que fazer bons combinados. Você vai colocar as pessoas numa situação dessa, você tem que combinar o jogo. Ó, você vai Uhum. passar por várias situações desafiadoras. Eu estarei junto com você. A gente vai estar junto nessa seara. Mas se prepara, porque vai ser. Pergunta quantas pessoas faltaram nesse treinamento? Nenhuma. Ah, nenhuma. Teve uma que, inclusive, foi no treinamento resfriada, assim, espirrando torto direito. Quase que eu tive que tirá-la da sala. Porque ficou tão legal, tão desafiador, mas foi um desafiador para fazer junto.
né? E esse é um recado até para as lideranças. Quando a liderança não tem muita autoridade, é porque ela não está se colocando para fazer junto, para ser Uhum. desafiado junto. E aí o pessoal acaba debandando, né? Acaba desistindo. Então, é possível, sim, ter uma redução da curva de aprendizagem numa empresa pequena, média e grande, qualquer tamanho. É possível. Só que a sua pessoa que treina, ela precisa saber treinar, né? Uhum. Não adianta você pegar uma pessoa lá, não, pega o Zezinho lá, ou a Mariazinha, que não tem nenhum tipo de conhecimento instrucional, e falar para a pessoa passar por uma situação dessa. Então, Uhum. precisa. Aí que a consultoria pode entrar. A consultoria pode orientar de como você pode fazer isso. Mas Espera aí que eu vou tem como fazer sim. Ô, Rômulo, até só complementando o que a Lu trouxe, na época que ela contou esse case, eu era de marketing, né? Quando Aham. ela conseguiu fazer isso, nossa, a gente grudou nessa Luciana. A gente só queria a Luciana em todas as salas de treinamento, porque a gente falava, meu, essa menina faz coisas mágicas, né? E era isso mesmo, e até nós do marketing também queríamos estar lá na sala com ela, porque era gostoso, você aprende de uma forma divertida, e uma coisa que ela falou, né, da andragogia, que faz sentido. Você fala, nossa, e assim, a pessoa ganha por comissão e ela fica fazendo continha ali. Ela fala, nossa, então se eu usar essa abordagem, eu vou converter X mais, isso é mais dinheiro no meu bolso. Então, a pessoa não Uhum. falta mesmo no treinamento, né? Porque no final do Uhum. dia a gente precisa de dinheiro, né? Então tem que faz essa conta o tempo todo. Se o empresário da pequena e média empresa faz conta, quem ele contrata também faz conta. E a gente precisa Também faz. ensiná-los a fazer contas também, né? Então Uhum. esse case é quase 20 anos isso, né? Uns 15 anos. Esse case já tem um bom tempo já. Houve outros, né? A gente teve Outros, outros, mais novo. mas esse daí marcou bastante por causa da redução drástica da curva de aprendizagem. Você reduz de Tem, 2 meses para 15 dias é muita coisa. é muita É E aí coisa. o muita pessoal coisa. E começou a querer saber como é que a gente fez, tal, não sei o quê, e a gente passou para frente, compartilhamos como não, e fazer. depois a gente implementou esses modelos para produtos complexos, porque muitas vezes a pequena e média empresa ela tem produto que ele não se vende sozinho, né? Uhum. Então, né, a gente tinha até o nome, né, Lu, desse produto, que era um produto que era vendido para pequena e média empresa, mas ele não era simples. Não é, por exemplo, eu não sei como que é na MaxBot, mas muitas vezes eu imagino que quando você vai oferecer o serviço, você precisa de mais de um encontro com o cliente para ele poder entender, né? Porque não é só assim, ó, compra esse software, né? É muito mais do que isso, vai além disso, né? Então não é só um equipamento, é um equipamento que se tiver bem programado vai trazer tal resultado, né? Vai te reduzir custos de reclamação, de chamadas, que seja. Era um produto mais ou menos como esse que a gente tinha que vender por televendas, não era venda consultiva e presencial. E foi um Aham. treinamento desse modelo, assim, desse estilo que a Lu implementa super bem, que a gente conseguiu fazer com que a gente atingisse a meta, que era um desafio gigantesco, né? Então, acho É. que outra coisa que a Lu trouxe aí que eu também gostei bastante é que ela falou uma coisa interessante. Agora, eu olhando do outro lado, né? Quando eu estava lá dentro da empresa, né? Não como consultoria, mas como uma cliente interna, né? De uma área de treinamento e tal. A Lu trouxe uma coisa que também, e isso acontece nas pequenas, médias e grandes. Você tem alguém que é bom naquele processo, e aí quando chega gente nova para a área, a tendência da liderança é chamar aquela pessoa que entende do processo para fazer o treinamento. E isso muitas vezes não entendo, mas ela não Eu ia falar isso. Ele é bom para executar, mas ele explicando já não explica tão bem quanto fazer, né? é isso. Inclusive, tem um projeto agora de uma multinacional que a gente está tocando, né, Lu? Que uma das etapas do projeto com essa multinacional é ensinar o treinador, entendeu? Uhum. É ensinar quem treina a treinar, a aplicar o treinamento, porque Deve tem ser mais desafiador do técnicas. que treinar o time inteiro, né? Sim, 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 sim. É interessante.
Que aí a consultoria tem, né? Claro que vai muito de encontro com a cultura da empresa, né? O que a empresa gosta, né? A linguagem, cores, tipo, objetos que ela gosta mais de vídeo, gosta de podcast, do que mais faz, tem fit, né? Agora está na moda falar fit cultural, né? Que tem o fit cultural daquela empresa. Aí você consegue implementar um modelo de treinamento para ficar como um guia mesmo. O que você tem que abrir? Eu aprendi uma coisa com a Lu que eu achei incrível. Eu fui aplicar um treinamento para liderança, para desenvolvimento de liderança. E aí a Lu, com toda a experiência dela, falou assim, Rô, coloca uma musiquinha de entrada, uma musiquinha nos intervalos. Aí eu pensei, né? Falei, nossa, será? Vou colocar. Se ela está falando, eu vou colocar. Rômulo, incrível como o clima da turma muda, né? Então, muitas vezes são coisas que parecem básicas, simples, mas que se você coloca, né? E a consultoria traz esse olhar muito legal, né? O que aquela turma precisa mais? Se ela precisa estar fazendo mais dinâmica, ou se ela precisa realmente estar fazendo num simulador, como a Lu falou, simulador de voo ali, simulando na prática o que é aquilo, estudo de cases, ou se é colocar uma brincadeira, os jogos, né, uma gamificação. Então, acho que tudo isso é muito legal e é muito acessível a qualquer empresa, pequena. Legal. Uma das coisas que a gente gosta de passar no podcast aqui é que tem um monte de empresário que talvez o momento dele financeiro não seja o melhor para poder investir numa consultoria como essa e tal, mas ele ainda assim quer implantar um sistema de aprendizagem por ele mesmo, né? Então eu queria que vocês passassem ali algumas estratégias iniciais e práticas, né? Que ele pudesse utilizar para poder implantar algum tipo de programa de aprendizagem, nem que seja um programa para ele se desenvolver, sabe? Tipo, vamos desenvolver o empresário primeiro, aí o empresário vai ter mais conhecimento, que vai acabar desenvolvendo o seu próprio negócio, aumentando a receita, e daí vai conseguir contratar uma consultoria para desenvolver seus colaboradores, porque é muito desafiador desenvolver colaborador, né? Então, às vezes ele fazendo um trabalho mais introspectivo, vamos dizer assim, dele se autodesenvolver, talvez ele consiga fazer isso sozinho. Então, o que vocês podem dar de sugestão, de dica prática ali, de estratégia que ele pode utilizar para isso, assim? Na minha visão, tanto a educação quanto o processo de aprendizagem, ela esbarra no que a gente chama de cultura de aprendizagem, né? A empresa ela precisa fomentar esse tipo de movimento. Porque assim, você fala assim, como é que ele começa a se desenvolver? Em primeiro lugar, se eu fosse recomendar para um empresário que está começando agora, um pequeno empreendedor, um pequeno empresário ou empresária, eu recomendaria primeiro trabalhar a sua compreensão do que é um processo de aprendizagem, como isso impacta o negócio. Então, aprender a aprender. Como que você se mantém aprendendo, que em inglês o pessoal que fala que é o lifelong learning, né? Como você se mantém ativa, instrucionalmente, você se mantém aprendendo. Quando a pessoa empresária ela tem essa noção da importância e o impacto da aprendizagem, ele passa a transferir isso para os colaboradores. Então, por exemplo, tem alguns clientes ou fornecedores que nós atendemos que a sala de treinamento era o lugar principal da empresa dele. A empresa era um ovinho, só que ele separou um lugar especial para o treinamento. Enquanto que outras empresas nem sala tinha. A empresa era até grandinha, tinha um prédio, tal, uma estrutura bacana, mas você fala, onde você treina? Aí no meio da operação mesmo. Lá na cozinha, lá na mesa do refeitório. Então, assim, a importância que ele está dando para o treinamento impacta diretamente no sucesso que ele tem por meio da aprendizagem, né? E não adianta fugir. Isso aí é modinha. Isso não é tão importante. Isso é só gasto. Então, eu só tenho uma coisa a dizer para quem pensa assim, eu sinto muito. Porque
O micro se reflete no macro e o macro no micro, né? Isso daqui já é física pura, né? Então, se você acha que na sua empresa a aprendizagem não faz sentido, quem dirá num país? Quem dirá num continente, né? Porque não adianta, se não tem um processo de aprendizagem, a educação não é importante para você, isso quer dizer que toda a cadeia de desenvolvimento da sua vida já está comprometida. Porque você não consegue estabelecer essa cultura lá dentro. Então, o que eu recomendo para as pessoas que querem entrar e se aprofundar mais nesse universo? Primeiro, ter a introspecção, se olhar no espelho e perguntar: o que representa para mim o processo educacional? O que representa para mim treinar, desenvolver pessoas? O que representa? E fazer uma autoanálise. Se ele não conseguir chegar sozinho, se essa pessoa não conseguir chegar sozinha a esse raciocínio, tentar conversar com alguém. Por exemplo, a nossa consultoria, a gente troca ideia com empresários, mesmo se ele não adquirir nenhum serviço nosso. Luciana, você tem já muitas vezes já falaram, você pode bater um papo comigo sem compromisso? Posso. Já fui lá, bati papo, conversei, orientei. Então, assim, não consegue a pessoa sozinha fazer esse movimento, esse pensamento, chama uma pessoa que está mais envolvida. E aí, quando essa pessoa se encontra no processo de aprendizagem, aí ela começa a fazer todo o movimento dentro da empresa dela. É que nem na casa, seus pais ou a pessoa que, sei lá, que nos criou. Se ela virar para nós e falar, não, Luciana, estudar não é importante, vai trabalhar. Como que fica o seu pensamento, a sua cultura, né? Você vai achar que trabalhar é importante, mas para trabalhar bem, você precisa aprender. Você precisa se desenvolver, você precisa treinar, né? Então é cultural. É cultural, Nossa, na minha muito visão. bacana o que a Lu trouxe aí. Eu fiquei lembrando, né, de algumas pequenas e médias empresas que ao longo do caminho eu conheci, que tinham práticas que parecem práticas que você fala, será que dá resultado? E dava. Por exemplo, eu me lembro de alguns clientes que contavam pra gente que uma pessoa, ele não conseguia, por exemplo, bancar curso para todo mundo, né? Ou muitas vezes o próprio empregado, colaborador, também não consegue bancar um custo, ou um consegue, os outros não. E aí tinha todo um esquema de melhores práticas de trocar, de levar esse conhecimento. Então, eu mesma já fiz isso em alguns momentos, de ter a oportunidade de ter feito um curso pago pela empresa ou por mim mesmo, né, um alto investimento aqui, e aí reunia a equipe para fazer esse repasse. E isso acabava gerando umas coisas que eu achava fantásticas, assim, da pessoa, na hora que você terminava, a pessoa virava para você e falava assim, olha, eu sou um analista júnior aqui, eu ainda ganho pouco, mas olha, eu vou dar o meu melhor, porque eu quero também fazer um curso como esse que você fez, porque que legal que você trouxe aqui pra gente e tal. Então, você começa e é isso que a Lu falou, esse despertar, né? E aí, enquanto você está fazendo esse bate-papo, as pessoas vão tendo insights, fala, nossa, agora que você falou isso, a gente podia mudar nosso processo, nosso script, né? A gente podia reter mais cliente, por exemplo, no nosso chat, né? No nosso atendimento WhatsApp, se nós usássemos mais esse argumento do que aquele outro. Então, você consegue fazer, né, muita coisa, troca de livros. Este podcast é uma forma de buscar um autoconhecimento, né, um conhecimento do que faz sentido, né? Quantas vezes eu estou ouvindo um podcast e falo, nossa, olha isso, vou comentar com a Lu. Lu, que tal se a gente fizesse tal coisa, tal? E você falou uma coisa que eu também gosto muito aí, né, Rômulo, da questão do autodesenvolver do pequeno empresário, né? O pequeno empresário, ele né, o pequeno e médio empresário, e eu vejo a Lu muito com esse movimento, ele tem que usar uma parte importante do seu tempo, eu sei que é desafiador, mas eu vejo a Lu usando bastante, eu vejo que isso faz um resultado muito positivo para a Lantri, que é buscar se desenvolver, é sempre estar com um olharzinho lá na frente, né? Então, recentemente, a Lu trouxe para a gente uma série de novidades sobre a inteligência artificial, né?
Mas não é uma coisa que ela vem e joga, ela vem e a gente exercita junto. Fala, olha, agora eu aprendi isso, então tem um repasse, ela para um momento com a gente para poder compartilhar o que ela aprendeu. Ela sugere um caminho, ela fala, olha, navega por isso daqui, vê se o seu trabalho fica mais fácil, se você navegar por isso, por aquilo. Esse é um papel importante. Outra coisa, a questão da liderança, né, Lu? A Lantry tem um curso muito bacana que a pessoa mesmo, ela consome esse curso, vai no site da Lantry, lá na opção cursos, ela vai achar um curso que é de liderança situacional. É um curso que o investimento é baixo e para um pequeno e médio empresário, ele consegue inclusive ajudar suas lideranças a se desenvolverem e ele tem um olhar, né, mais completo de como é que as pessoas, o que cada equipe precisa naquele momento, né? Onde que ele vai precisar colocar mais energia, já que a gente falou já desde o começo que ele sempre tem que estar fazendo escolha. Então, quando ele começa a desenvolver esse olhar de líder, né, de liderança, de ter um olhar focado na pessoa, né, e não só no problema, ele consegue, a partir dali, pensar, não, agora eu já sei onde que eu preciso investir. Eu preciso investir no treinamento para minha equipe de vendas. É lá que é a prioridade. Por quê? Porque eles não estão batendo meta, a comissão está baixa, é ali que eu vou precisar dar um gás. Ou não, preciso investir na equipe de logística. Eu acho que isso tudo é algo que o pequeno empresário ele tem acesso e não é tão... Precisa só de tempo, né? E tempo é uma coisa muito valorosa, né? Tem muito valor. Mas ele precisa de foco. Ele precisa definir um foco e está sempre se autodesenvolvendo, porque assim o negócio dele acompanha, né? Eu tenho algumas histórias e daí depois vocês me falam como é que vocês lidam com isso, porque eu acredito que vocês devem ver isso com bastante frequência. Eu fui consultor aqui do Sebrae Minas durante 7 anos e eu trabalhei sempre na área de tecnologia, né? Então eu era um consultor de um programa específico chamado Sebrae Tech, não sei se vocês já lidaram com esse tipo de consultoria, onde a gente implantava lojas virtuais em micro e pequenos negócios, principalmente no varejo, né? E entre o desenvolvimento da tecnologia propriamente dito, a implantação incluía também o treinamento para capacitar a empresa para poder operar aquela tecnologia, né? Então, eu me deslocava até a empresa, rodei essa Minas Gerais, que é quase do tamanho de um país, né? Todinho, e para poder dar esses treinamentos, eu devo ter implantado fácil nesses 7 anos para mais de 50 e-commerces facilmente. E uma coisa que eu via acontecer com muita frequência, é que o dono do negócio ele não deixava um colaborador participar desses treinamentos. Ele era muito centralizador, né? E daí eu sempre questionava ele assim, mas você vai conseguir operar essa loja? Porque a loja virtual, ela dá tanto trabalho quanto essa sua loja física aqui aqui na sua cidade. Eu vejo que toda hora a gente está aqui no treinamento, toda hora você para atender um telefone, toda hora você para atender um fornecedor que chega aqui, toda hora um colaborador vem aqui e te chama e tal. E a loja virtual, aquela ideia que te vendem na internet de que você vai ganhar dinheiro dormindo, aquilo lá é mentira, tá? De fato, enquanto você está dormindo, acontecem algumas vendas lá, mas no dia seguinte você precisa separar, embalar, colocar no correio e despachar aquilo lá, né? Nem tudo que está na internet você acredita daquele jeito, não, porque não acontece assim, não. E daí ele fala, não, pode me treinar, que daí depois eu passo para elas. E é óbvio que não vai passar da forma que eu passei, porque ele não consegue absorver tudo que eu passei num treinamento só, e mesmo depois com várias outras reuniões online, não consegue fazer. Então, o Sebrae investiu uma grana, não sei como é que está o programa hoje, porque já tem alguns anos que eu saí, mas o Sebrae custeava 80%, a empresa pagava 20%, né, em projetos com valor, com bons valores, vamos dizer assim, não vou dizer que é alto, caro, porque isso é muito subjetivo,
mas com bons valores, vamos dizer assim. É, só que são todos projetos que praticamente nenhum vingou, assim, sabe? Por causa dessa centralização. O dono assim, não, mas se eu treinar meu colaborador, depois ele vai sair e vai fazer isso em outra empresa. Se eu treinar meu colaborador, aí ele vai para o meu concorrente e vai fazer o mesmo lá, e daí meu concorrente vai sair na minha frente e tal. Como é que, quando vocês estão treinando, tudo bem que vocês lidam mais com grandes empresas, daí talvez não tenha tanto esse tipo de objeção, mas quando vocês estão treinando ali pequenas e médias empresas, que vocês estão lidando direto com o dono, como é que vocês lidam com essa centralização e com esses problemas que acontece ali do dono ter esse medo, tipo, pô, na hora que eu treinei meu colaborador, que ele ficou bala, ele pediu demissão e foi para o meu concorrente, assim, como é que vocês tratam isso? Porque isso é sempre um dilema gigante de qualquer empresário e eu lido com isso, lidava com isso na época de Sebrae, lido com isso hoje em dia, porque eu continuo vendo isso se repetindo dos meus clientes agora na área de atendimento, menos na área de tecnologia, agora mais na área de atendimento, mas eu continuo vendo isso se repetindo. Como é que vocês lidam com essas questões aí? Eu voltaria uma pergunta para essa pessoa. Você prefere que ele continue ruim na sua empresa ou no mercado? Eu perguntava exatamente isso. Eu Então, perguntava exatamente isso, assim, mas você prefere ter um colaborador bom te dando resultado durante pouco tempo até ele ir para a concorrência, ou você prefere ter um colaborador ruim na sua empresa durante muitos anos? Aí ele sempre ficava né? quieto, mas E aí vem era outras sempre. perguntas também. O que que é um funcionário É, bom para você? Né? é, Acho que vem bem um bom diagnóstico aí no começo, primeiro para entender por que desse medo. Acho que a primeira coisa é uhum, entender o porquê do medo, né? Porque normalmente quando um empresário ou empresária traz uma preocupação, deve ter alguma coisa no histórico da experiência dele. Então, por exemplo, ele pode virar para mim e falar assim: olha, Luciana, na última consultoria que eu investi dinheiro, um dinheiro que eu juntei, suado, fui lá, banquei a consultoria, fizemos um programa de desenvolvimento aqui. Eu perdi um colaborador ou colaboradora que eu prezava muito. Era uma pessoa que eu confiava demais. Então, às vezes, é uma pessoa, uma. E uhum, aí, essa pessoa foi embora, porque ela já estava a fim de ir mesmo, né? uhum. Porque ninguém vai embora assim, tipo, do dia para Às noite. vezes estava procurando emprego antes de fazer o treinamento, né? Aí Já tava calhou de conseguir o emprego depois que fez o treinamento. Sim. Então, primeiro eu bateria um papo com essa pessoa tentando entender o medo. Aonde que está essa Uhum, preocupação e por que que ela existe? Aí depois que eu entendesse, aí sim eu ia com um argumento. Então, assim, eu acho que o argumento mais comum para esse tipo de preocupação é porque como a empresa é pequena, média, uma ocorrência já dá um puta do impacto, entendeu? é. Então, assim, É, porque uma de três colaboradores é 33%, né? Então é porra, muita coisa. é. Então, assim, você falar uma Exatamente. pessoa de 30 mil colaboradores não é nada. Agora, Não é nada. uma de três, né? Não. Que nem eu pedi um orçamento para mim de treinamento, era uma empresa com 6 colaboradores. E a gente vai e Aham, faz, né? Dependendo da aham. empresa, até faço um pro bono para ela de abertura, sabe? Então, assim, depende muito, tem que entender a preocupação. Por que essa preocupação? Ah, porque eu ouço falar que quando treina, a pessoa pega a mochilinha dela, põe nas costas e vai embora. Tá, mas de quem você ouviu falar? Como que essa pessoa te disse? E aí eu ia tentar entender. Mas assim, no geral, uma pequena empresa é compreensível o medo dela. Por causa disso, você acabou de falar. Uma pessoa é 33% de desfalque, entendeu? E aí, é, o que que eu. Vamos pensar até juntos aqui, tá? O que que você vira e fala para um empreendedor, empreendedora que tem 3, 4 funcionários? Que, na verdade, entendendo o contexto dele, a gente precisa saber que tipo de sabedoria, que tipo de conhecimento essas pessoas precisam ter. Qual que é a habilidade que você mais preza? Ah, Luciana, a habilidade que eu mais prezo, sei lá, é a comunicação.
Porque a minha empresa é relacionamento, é prestação de serviço, relacionamento. Então, elas precisam ser boas em se comunicar. Então, vamos focar na comunicação. Você não precisa treinar um aparato enorme de habilidades, sendo que você só precisa, agora, nesse momento, treinar a comunicação, né? Vamos entender como é que é a comunicação deles? Aí vai, conversa, faz uma entrevista, compreende o cenário. Porque quanto mais... E é interessante isso que a gente está conversando aqui, porque quanto menor a empresa, mais personalizado é o treinamento. Quanto maior a empresa, mais transversal ele é. Não sei Fala se um eu... pouquinho mais sobre isso. Fala um pouquinho mais sobre isso. Vamos tentar entender um pouquinho melhor isso. Quanto menor a empresa, porque você não tem uma pulverização de pessoas. Quando você tem uma empresa grande, você fala de áreas, você não fala de pessoas. Uhum. A minha área de marketing, a minha área financeira, a minha área de operações, tudo é uma área. Você não vai falar assim, fala com a Robélia. Não, você vai falar, fala com a área de marketing. Entendeu? Uhum. Então, quer dizer, quando eu bolo um treinamento para uma grande marca, eu tenho sempre que pensar na sustentabilidade do treinamento e a transversalidade dele. Então, por exemplo, se eu fiz um treinamento para a área da Robélia, eu tenho que também pensar se ele pode atender a área financeira, a área operacional, porque pode ser que os temas sejam transversais. Uhum. Porque o investimento de uma empresa grande é muito grande. Uhum. Tem treinamento que, você desenvolve um treinamento para uma empresa, você vai lá cobrar 300, 400, 500 mil reais. Às vezes é o Uhum. faturamento de 10 anos de uma empresa pequena, É. certo? Aí quando você Aham. vai para uma empresa pequenininha, você fala assim, tá, quem são as pessoas colaboradoras? Ah, é a Robélia, é o Rômulo, a Luciana, a Manu e a Isabela. Legal. Me fala um pouco dessas pessoas. Aí o investimento é na pessoa. Uhum. Assim, falando em linhas gerais, tá, Rômulo? Lógico que numa Sim, sim. empresa grande, às vezes, eu também preciso personalizar. Mas Aham. na maioria das vezes não é personalizado. É algo transversal e sustentável, entendeu? Que nem a Uhum. gente fala muito aqui, o escalável, sustentável, transversal. E para uma empresa pequena tem que ser personalizado. Então, Lu, o Rômulo cuida da minha área de marketing. Então, eu preciso desenvolver o Rômulo. Uhum. Então, às vezes, o medo vem É, daí. Se tipo, você desenvolver o do tipo Rômulo e assim, ele ó, for tô embora, desenvolvendo um novo canal de vendas, tô é, contratando as pessoas específicas para esse canal. Então eu tô desenvolvendo as pessoas. Aí, isso é uma empresa de 1.000 colaboradores, mas é um trabalho personalizado nessas pessoas. Ele é mas aí que menos eu vou deixar o transversal pulo um do gato para pouco. você. Vou deixar um pulo Ah, do gato para você. Eu vou ah, desenvolver o Rômulo que cuida da área de marketing. Só que eu também vou fazer os seus processos serem sustentáveis. Porque não adianta legal. só o Rômulo ser bom. O processo Uhum, tem que estar todo redondo e sustentável, porque se o Rômulo sair, a Robélia, quando entrar, ela tem processos bons estabelecidos. Então eu tenho que desenvolver as duas coisas, o Rômulo e o processo dele. Excelente, show. Lu. E até queria fazer um complemento daquela fala inicial que eu já estava aqui querendo falar, quando ele falou dos empresários, né, de toda a saga dele lá em Minas Gerais, Né? de que eles, né, queriam centralizar. Exatamente o que me ocorreu. A centralização do pequeno empresário acontece porque ele tem medo de falhar. Veja, se Sim. ele não entende do sistema como é que funciona, qual é o receio dele? Se o funcionário não aparecer, a empresa dele não funciona. Morreu a área Então, dele. morreu a área. E aí era exatamente isso que eu ia falar, que uma coisa Uhum. que eu falo sempre isso para a Lu. Você vê, eu trabalhei em grandes corporações, inclusive entre a Vivo e a Lu, eu trabalhei também numa grande empresa de plano de saúde. Fiquei mais ou menos um pouco menos de um ano nessa empresa. E aí, quando eu conheci os processos da Lantry, eu fiquei encantadíssima. É de uma organização, Rômulo, que assim, de verdade, ó, do jeito que a gente trabalha hoje, né, Lu? Se eu estou gerenciando um projeto neste momento, se acontecer qualquer coisa comigo,
sei lá, vou viajar, né? Vamos fazer coisa boa, né? Me chamaram para ir para Paris, né, com tudo pago, e eu vou ter que deixar a Lu aqui. Qualquer outra pessoa consegue pegar aonde eu parei, porque tem processo. E isso é uma coisa muito legal que a Lu está falando, que dos projetos que eu já participei com a Lu ao longo desses 12, 13 meses, todo cliente que sai, isso é uma coisa muito bacana da consultoria, e é uma coisa que é nosso mantra, né, Lu? Terminou o projeto, é entregue para o cliente os arquivos até abertos, porque se em algum momento o processo dele teve que fazer uma pequena mexida, ele consegue entrar naquele conteúdo, daquele vídeo, daquele infográfico, que seja, e ele consegue fazer a atualização e manter aquilo funcionando. E é como a Lu falou, quem chegar depois da Robélia, depois do Rômulo, pega aquilo de forma super estruturada. Então, acho que isso é uma coisa muito bacana para tranquilizar o pequeno empresário. Se ele tiver isso registrado, claro que é bacana ele conhecer, claro que é, mas não ser centralizador, ele estar junto. E outra, né? Ao longo desse caminho também o que eu percebi é, sempre que você envolve a equipe num projeto, dá certo. Não tem como dar errado, porque os olhares se complementam, as visões se complementam, né? E todo mundo se torna responsável e corresponsável por aquilo dar certo. Então, se você envolve desde o primeiro momento, contratou a MaxBot, eu tenho uma empresa com 10 pessoas que cuida do meu call center ali, os 10 vão conhecer a MaxBot, vão saber o que ela faz, por que é importante ter aquilo na empresa. Pô, mas ela é estagiária, precisa chamar estagiária? Precisa chamar estagiária. Né? Como precisa chamar o supervisor, e aí envolve desde o começo e constrói junto. Isso não tem o que dar errado, né? Então era só uma contribuição, porque na hora que vocês falaram aí de processo, eu falei, nossa. Eu sempre parto do princípio também que várias cabeças vão pensar melhor do que uma só, né? Então, assim, vou fazer a descrição do produto. Então eu escrevi, pô, para mim que foi a pessoa que escreveu, é super claro. Eu li ali, entendi tudo. Mas será que ela é clara para Robélia? Será que ela é clara para a Lu? Sabe, a Lu leu e entendeu o que está escrito ali, o que o produto faz. Então isso foi sempre questões que eu levantei durante essas consultorias que as pessoas falavam, não, eu faço e tal. E daí depois, quando tinham as reuniões de acompanhamento, a gente acompanhava durante 3 meses, né, depois da implementação, a gente falava, e aí, como é que tá? Você está fazendo propaganda? Porque ainda tinha aquela visão errada do tipo, coloquei no ar e beleza, vou começar a vender no automático, né? Esquece que ele não tem uma vitrine na rua, né? Não tem ninguém passando em frente à loja. Então eu sempre falava isso. Quando começou a fazer propaganda, não, tá muita correria, não sei o que e tal, assim, mas, cara, tenta achar uma agência. Eu, como consultor, eu sou proibido de indicar qualquer coisa, mas tenta achar uma agência aí que trabalhe com marketing digital e vai poder te ajudar e tal. Não, mas tá muito corrido, não tô conseguindo, não sei o que e tal. Então, assim, se descentralizasse, se ele delegasse e tal, provavelmente ele teria conseguido, porque ele ia falar, ô fulano, me ajuda aqui, cara, pesquisa nas cidades aqui em volta onde tem uma agência, ou era bem antes da pandemia, né? Então ainda estava muito centralizado não tinha esse negócio de contratar qualquer pessoa de qualquer lugar, igual é hoje, né? Mas, vê que aí nas cidades, as cidades aqui em volta, onde tem uma agência para a gente poder contratar e tal. Então, acabou que tinha muita essa dificuldade. Eu sempre falava para o meu sócio assim, cara, esse povo centraliza essa parada toda e isso vai fazer com que nenhum desse projeto dê certo e a culpa não é minha, a culpa não é do Sebrae, a culpa é só dele no final das contas, porque tudo que estava ao nosso alcance a gente fez, entendeu? A gente entregou a melhor tecnologia, uma tecnologia validada pelo Sebrae, uma tecnologia que estava aí um monte de gente utilizando e tudo mais, um monte de gente dando certo, mas para essas empresas que não treinava seu time, não englobava o seu time e tudo mais, infelizmente não deu certo. E daí, ainda nesse assunto, eu queria que vocês trouxessem ali quais são os desafios mais comuns que vocês acham que
as pequenas e médias empresas enfrentam na hora de implementar uma aprendizagem corporativa, além dessa resistência, muitas vezes, de descentralizar do dono, mas quais os outros desafios que vocês enxergam? O que eu Um percebo deles, muitas vezes é a questão do timing, né? A gente percebe que o timing da pessoa empreendedora, às vezes, acaba acelerando a pessoa, né? E é natural. Você tem aluguel para pagar, a água, a luz, as contas vão chegar e você precisa faturar, né? Uhum. E muitas vezes, antes de abrir uma empresa com mais pessoas, antes de ter mais pessoas ajudando, essa pessoa empreendedora, ela estava sozinha. Ela fazia, ela entregava, ela cobrava, ela fazia tudo, né? Antes da Lante ter a Robélia e ter outras pessoas que nos ajudam aqui na consultoria, eu fazia tudo sozinha. Então eu Uhum. falava com o cliente, eu montava a proposta, eu entregava a proposta, eu desenvolvia tudo. Então é natural a pessoa empreendedora ela ter esse timing que tudo tem que ser logo. Eu tenho que faturar logo, eu tenho que ganhar logo, eu tenho que ter o retorno rápido. E treinar a Robélia, delegar para a Robélia, leva tempo. Ele não consegue esperar um pouco o processo natural da ajuda que vai duplicar a potência dele. Hoje, por exemplo, eu tenho tempo para falar. Hoje ninguém fala comigo, que hoje eu estou participando de um congresso e esse congresso vai me trazer um conhecimento que eu vou aplicar nas soluções posteriores. Hoje eu tenho a Robélia, Manu, Isabela, Marisa, pessoas que me ajudam aqui. Só que para chegar nesse ponto de eu confiar nessa colaboração, eu precisei fazer um trabalho comigo mesma. Não, eu tenho que confiar. A Robélia não vai começar, não vai conseguir me atender a curto prazo, no prazo que eu estou imaginando. Mas se eu tiver um pouco de paciência, daqui a pouco ela suporta os projetos e eu consigo fazer outras coisas. Tanto que aquele livro, até vou recomendar um livro aqui, que é aquele Trabalhe Só 4 Dias na Semana, não sei se você já ouviu falar desse livro. Uhum. Eu nem lembro o nome do autor, mas a gente pode colocar aqui depois. Esse Trabalhe Só 4 Dias de Semana, ele fala justamente isso. É você ter mais pessoas trabalhando junto com você, para que você tenha tempo de fazer mais coisas. Então, na verdade, tem uma sacada aí no meio dessa frase. Não é trabalhar 4 dias só você, é trabalhar 4 dias com mais gente com você. Então, é você vezes 8 pessoas, 10 pessoas, 12 pessoas. Então, quer dizer, quanto mais gente confiável você tiver perto de você, mais potência o seu negócio vai ter. Ah, mas como que você consegue hoje em dia pessoas confiáveis? Aí que vem o processo. Para ter pessoas confiáveis, em primeiro lugar, você precisa ser confiável. O que você fala tem coerência com o que você faz? Então, todo mundo vai prestar atenção. Pô, a Luciana falou que ia fazer isso. Ela fez mesmo? E pode ser uma coisa boba, tá? A confiança começa nas coisas pequenininhas. A Lu falou que ia mandar um e-mail para mim explicando esse conceito, esse processo. Ela mandou? Mandou. Ó, depois ela falou que ia mandar para mim o documento XPTO. Ela realmente mandou? Mandou. Ó, ela disse que ia conversar com a pessoa lá do departamento XPTO para me ajudar nesse processo. Ela conversou? Conversou. Então, quer dizer, o que você fala tem coerência com o que você faz. E aí é meio caminho andado para estabelecer confiança. Estabeleceu confiança, você consegue multiplicar a sua potência por mais pessoas. Porque as pessoas não vão querer deixar de trabalhar com você. Você acha? Pô, o Rômulo, o que ele fala, ele faz. O cara é ponta firme, tudo bem. Não é o salário que eu ganhava na multinacional, mas é uma coisa que eu confio, que eu sei que eu vou receber e eu sou desenvolvido para receber. Eu sou desenvolvida para receber. E aí essa confiança, essa proximidade faz com que a pessoa aprecie trabalhar com você e dê preferência a trabalhar com você.
eu já teve pessoas que trabalham em multinacionais que prestaram serviço para mim, trabalhando na multinacional. E arrumaram um tempo para prestar serviço para mim, entendeu? Então, assim, é a confiança. Eu acho que a confiança, a gente até fez um podcast sobre isso, que a confiança é o maior tesouro do mundo. Se as pessoas confiam em você, você tem quase tudo. Porque para gerar confiança, quantas coisas você precisa fazer para gerar confiança? Em primeiro lugar, você tem que ser uma pessoa real, né? Você precisa ser real, senão você não tem a confiança. Então, acho que o empreendedor, a pequena e média empresa, eles ainda têm esse déficit de confiar e dar crédito para as pessoas, sabe? Acreditar que vai acontecer. Acredite, é que nem aquela frase que eu gosto, né? Acredite no processo. Vai acontecer. Né? Então é isso. Muito bom, Lu, muito bom. O livro que a Lu citou é Trabalhe 4 horas por semana. O autor, acho que é Timothy Ferriss, não é isso, Lu? Tim Ferriss. Tim Ferriss. Esse é bem, nem 4 dias, são 4 horas, né? 4 horas por semana. É muito, muito bacana. Meu sonho é conseguir chegar nessa carga horária. Mas depois, acho que quando você lê o livro, você entende, né, Lu? Que não é, não são a hora quantificada, mas é a hora valorada. Valorada, exatamente. Eu acho que nós viajamos, inclusive, eu e a minha sócia viajamos o ano passado, ficamos 5 meses fora do Brasil, juntamos dinheiro, planejamos, ficamos 1 ano juntando dinheiro para fazer essa viagem. Viajamos, aí todo mundo assim, mas vocês pararam de trabalhar? Não paramos de trabalhar. Por quê? Porque fazia a reunião da Austrália, fazia a reunião da Itália. 14 horas de fuso horário. Então, assim, e também tínhamos pessoas de confiança ajudando a tocar as coisas aqui no Brasil. Então, assim, é a confiança. A confiança de que, mesmo viajando para muito longe, a gente vai conseguir dar conta. E que as pessoas que ficaram no Brasil conseguem dar conta dos clientes que ficam pedindo presença, na maioria das vezes, né? A nossa presença era digital, mas às vezes precisava fazer algumas questões presenciais. E aí a equipe dava vazão. Exatamente. E isso que a Lu trouxe é uma coisa muito interessante, porque realmente ela falou uma coisa que eu sempre falo para ela, falo, nossa, Lu, você falou que ia mandar um negócio, você mandou mesmo. Eu achei que não ia dar mais tempo, porque já era tipo 11 da noite, né? E chega o negócio que ela se comprometeu a mandar, né? Seja um contrato, seja um direcionamento. Eu acho que isso realmente faz muita diferença. Eu acho que quando você cuida muito bem de quem está com você, né? Isso vai refletir no cuidado que ele vai ter com teus clientes, né? Isso vai ter com a tua marca. Então, mas é um investimento. A Lu teve que dedicar uma parte do tempo dela para poder me ensinar, para poder me treinar. Porque por mais que eu tivesse uma bagagem, né, do mundo corporativo, eu não tenho bagagem no mundo de educação corporativa, né? E quais são de consultoria? Então, assim, claro, e aí era muito interessante porque às vezes ela me ensinava alguma coisa, eu falava, por que será que ela está me ensinando isso agora? Aí daqui a pouco os negócios faziam todo sentido. Eu falava, nossa, agora eu entendi por que ela me trouxe aquele ponto lá atrás. Por que ela me trouxe sobre a questão de como é que se posiciona com o cliente, por que tem que falar assim o assado. Aí você vai conseguindo fazer os links, né? Terminou uma reunião com o cliente também, tem um bate-papo rápido, a gente faz muito aqui, que é uma coisa que, nossa, se as empresas conseguissem fazer, Rômulo, seria espetacular, que é a história das lições aprendidas. Não precisa muito tempo, muitas vezes você fica 1 mês mergulhado num projeto e você dedica 1h30, 2 horas depois que você entrega o projeto para você fazer esse momento de lições aprendidas. Isso é tão rico, é tão valioso. E você, como empresa, vai se aperfeiçoando e melhorando para o próximo cliente, para o próximo projeto. Então, são práticas que faz... E isso é bem legal que você trouxe, Rô, porque às vezes o pequeno empreendedor, ele fala assim, não, mas esse tipo de coisa só tem empresa grande. Aqui na Lantra a gente tem lições aprendidas, brainstorming, a gente faz reunião de business plan,
no máximo a cada 15 dias. Então a gente tem várias coisas, tudo bem que eu fiz em Pretec, né? Então, assim, Eu, tem que já, dar os méritos eu, também para o eu sou em, Sebrae. eu sou empreiteco também, eu sou Exato, empreiteco todo mundo em também. Preteco aqui. Então, assim, o Sebrae me deu muita bagagem, mas eu também já tinha coisas minhas que eu gostava de fazer. Pô, eu recomendo o Sebrae para todo mundo que eu conheço. Eu tenho muito amigo que foi para o mercado e se tornou microempreendedor, empreendedora. E, meu, não sabe de onde começar? Sebrae. Vai para o Sebrae, Uhum, né? Então, e é engraçado que você percebe que muitas coisas você tem dentro de casa já, não precisa sair fazendo pirotecnia. uhum. Fazer uma roda de conversa, brainstorm, lições aprendidas, pegar um template do Sebrae, fazer um business plan simples. Começa uma coisa assim, pega uma lousinha, faz um business plan, faz lá um planejamento pequeno. Meu, é coisa que qualquer tamanho de empresa consegue fazer. Qualquer uma. Qualquer E uma faz mesmo. toda a diferença, né? As pessoas ficam muito mais engajadas, né? Se sentem Uhum, corresponsáveis. Isso é. são práticas bacanas. Não, com certeza. E assim, uma das coisas que a gente sempre fala aqui é o que não pode ser medido, não pode ser melhorado, né? Como é que vocês medem o sucesso de um programa de aprendizagem corporativa ali? Que métrica vocês usam? É por pesquisa? Eu queria entender um pouquinho como é que vocês usam essas métricas, né? Como é que vocês transformam uma coisa que para quem está ouvindo aqui, parece ser tão subjetiva em coisas objetivas a ponto da gente ter números sobre isso e saber se está no caminho certo. Eu até ia brincar aqui, né? Como é que você sabe que você está com fome, né? É tipo isso, É é muito tipo isso. subjetivo, né? É, Uma vez uma pessoa falou assim, Lu, tem empresa que não enxerga a importância do treinamento, né? Eu falei, sim, natural. Você percebe que você está respirando? Agora que você falou, eu prestei atenção. Eu falei, então, treinamento é a mesma coisa. Tira o ar da pessoa. Aí ela vai perceber que está sem, né? Então, assim, o treinamento você pode medir de várias formas e formas muito efetivas. Você pode medir com um termômetro simples, que é a avaliação de reação, onde você pede para as pessoas avaliarem o treinamento. E tem algumas perguntas chaves nessa avaliação. Por exemplo, você percebe uma mudança de comportamento após o treinamento? Você percebe que haverá uma mudança de comportamento? Você indicaria esse treinamento para outras pessoas? E aí você pode fazer avaliações um pouco mais elaboradas que avalia por tópico. Você avalia o facilitador, né, a pessoa que aplicou, você pode avaliar o ambiente, pode avaliar o material, o recurso utilizado. Então depende do que você quer medir, né? Essa é a avaliação mais simples. E aí tem outros tipos de avaliação que daí já podem ir para uma complexidade maior, que pode exigir até uma certificação ou não, né? Depende do nível de complexidade que você quer ir, que é o ROI, retorno sobre investimento. Então você pode aplicar uma avaliação, pode medir os resultados daquela equipe antes do treinamento e medir após 2, 3 meses após o treinamento. Então, eu não deixaria muito mais tempo depois do treinamento. No máximo aí uns 2 meses tá bom. E aí você precisa isolar algumas questões. Então, por exemplo, durante esse período de medição, aconteceu alguma mudança na remuneração? Alguma mudança na gestão do lugar? Aconteceram mudanças, por exemplo, na mecânica de se trabalhar, na forma de trabalhar, no processo? Aconteceram mudanças com relação a alguma campanha motivacional, por exemplo? Então, precisa isolar esses fatores, que é, que é fazer uma avaliação pura e simples da habilidade, da atitude de se fazer o trabalho, né? Isso falando em linhas gerais. Mas tem várias formas de se medir. Então, uma recomendação para pequenos e médios empreendedores: avaliação de reação e uma avaliação, por exemplo, dos resultados, antes e depois.
Uma outra situação que pode exigir também uma avaliação, tipo, medir o conhecimento da pessoa. Então, fazer uma avaliação antes do treinamento. Então, por exemplo, o que ela sabe sobre aquele tema. E fazer uma avaliação depois do treinamento. O que ela sabe sobre aquele tema e comparar as duas avaliações. E tem as tradicionais, né? Avaliações tradicionais, como, por exemplo, você fazer uma prova. Vamos supor que é um tema regulatório. Uma NR, por exemplo. Aí a pessoa precisa responder uma avaliação formal sobre aquele tema. Então, depende. Dá para fazer, dá para medir. De N formas, depende do tipo de conhecimento que vai ser passado. Perfeito, Lu, perfeito. E os indicadores, né, que normalmente a gente vê as pequenas e médias empresas levando em consideração, né, Rômulo, é a taxa de turnover, né, a taxa de rotatividade, porque a gente sabe que isso tem custo, né, o aumento da retenção de clientes, o aumento das vendas, né, são indicadores que a gente vê que se usa bastante quando se contrata uma consultoria de aprendizagem colaborativa ou quando implementa, só Legal. complementando o que a Lu trouxe. E assim, eu acredito que quando uma empresa demanda um treinamento de vocês, vocês levantam as habilidades que precisam ser desenvolvidas ali dentro daquela empresa e tal. Qual que é uma habilidade que vocês acham que é subestimada, que tipo ninguém pede, mas que vocês veem que toda empresa precisa, assim, né? Qual que é que vocês falam assim, cara, essa aqui toda empresa tinha que ter e quase ninguém pede, assim. Existe alguma que é assim, ou duas, ou três, enfim, aquela que você acha que é totalmente subestimada, que todo mundo devia desenvolver? Eu acho, não sei o que a Robelinha acha, mas eu acho que as habilidades comportamentais, na sua maioria, são negligenciadas. Por exemplo, a Perfeito, Lu. resiliência, até a compaixão mesmo, sabe? O instinto de colaboração, a paciência, o carinho pelas pessoas, a humanidade, né, no geral, são muito negligenciadas. E hoje, o que está acontecendo com a gente? A gente está tendo que fazer curso, a maioria das pessoas tem que fazer curso para retomar essas habilidades. Isso é um pouco até, né, paradoxal. Mas acho que eles É, negligenciam bastante as habilidades comportamentais, no meu ver. interessante, né, Lu? Que agora também, né, outro termo da moda, né, que são os soft skills, né, os hard skills, né? Então, muitas vezes, os soft skills aí, pelo que a Lu está falando, é o que acaba não colocando tanto, né, tanto empenho, tanto foco, foca muito mais no processo, né, no produto, na especificação, na questão técnica, mas não tem esse olhar com a pessoa que vai atender o cliente ou que vai realizar a venda daquele produto, o que precisa. Muitas vezes é uma tela de sistema que você coloca ali para o atendente do call center e que vai fazer muita diferença para ele, é mudar o tom, sei lá. Só que isso acaba não entrando muitas vezes no pedido, né? Não tem esse olhar delicado e cuidadoso. Congelado só para mim, mas Eu você está nos ouvindo, né? Só para. tô ouvindo, mas eu acho que minha câmera congelou aqui. Deixa eu Não, ver se eu tudo bem. consigo resolver. É só que por um instante eu Deixa falei, o eu ver Rômulo se está eu consigo congelado, será que está resolver dando ela. certo aí? Peraí, deixa eu trocar de câmera aqui. Daí acho que resolve. E com isso, né, Lu, não é à toa que a gente vê aí a questão, né, da saúde mental também, né, um tema que a gente ouve tanto, né, a questão de como é que as pessoas estão lidando com o trabalho e tudo mais, né, e a gente vê que muitas vezes numa grande empresa, eu acho até que fica mais fácil e mais difícil, né? É mais fácil porque dá para se contratar, né? Tem porte para se contratar, sei lá, uma clínica de psicologia e direcionar as pessoas, tal. Numa pequena, muitas vezes não tem esse dinheiro para investir, mas talvez fique mais fácil porque de perceber, né, as pessoas, de estar mais próximo e entender o que está afetando o colaborador, o que ele realmente está precisando, o que ele precisa, ter esse olhar, né? Muitas Sim. vezes a gente comenta aqui internamente, né, que muitas vezes não se tem
Nem assim, sabe? Olá, bom dia, Lu. Como é que foi seu final de semana? Foi tudo bem? É uma coisa que assim, ai, mas Robélia, pelo amor de Deus, né? A gente tem um monte de coisa para fazer aqui, como é que é? Mas isso leva tão pouco tempo e muitas vezes a Lu pode me trazer uma informação que eu não sabia, né? E que eu posso ajudar a Lu, inclusive, a resolver aquela questão e conseguir voltar e ser produtiva dentro da empresa. Então, são perguntas, mas perguntas realmente querendo ouvir a resposta, né? Não só por fazer, né? Perguntar se está tudo bem e esperar ouvir o que ela tem para te contar sobre isso. E dali você pode ter vários insights de como é que você torna Essas habilidades interpessoais é sempre um baita desafio. Para vocês terem ideia, uma vez teve um cliente que queria transferir uma questão de falta de educação, vamos dizer assim, dos atendentes dele para a gente. Então, ele pediu para a gente bloquear palavrões, distratos e qualquer outro tipo de palavra-chave, né, assim, na plataforma, porque os atendentes dele xingavam os clientes. Eu assim, mas isso, pela tecnologia em si, a gente até pode fazer, mas a gente sempre parte do princípio de que o atendente não vai mandar o cliente para aquele lugar, né? Então, que ele vai atender o cliente com empatia, vai ser uma pessoa generosa, né? Sim. Afinal de contas, ele está ali para vender, para atender bem, para fidelizar e tudo mais. Mas acaba que sempre tenta transferir para a tecnologia uma obrigação de comportamento humano que, eu vou te falar, tem hora que é difícil demais, viu? É difícil demais. Nossa, sabe que você me fez lembrar de um livro que eu li quando os meus filhos eram pequenos? São psicólogas norte-americanas que fizeram uma pesquisa interessante e tal. O nome do livro é Como Falar para meu filho ouvir e Como Ouvir para o meu filho falar. E é muito interessante porque é baseado exatamente na questão da empatia, mas com responsabilidade, entendeu? Então, se você realmente, eu vou ouvir, tá, você fez uma coisa errada, meu filho, você jogou bola na sala, quebrou a TV, né? Eu vou te ouvir, por que você fez isso? Então, sabe, ter essa questão da escuta, né? E depois você também se posicionar e combinar o jogo com ele, né? Responsabilizando também que se a TV quebrou, vai ficar sem TV. E a TV também é legal para ele. Então, como é que é isso, né? Então, eu acho que falta muitas vezes esse exercício, né? Que você falou tá perfeito. A tecnologia trava mesmo, né? Só colocar lá, né? Criar todo o algoritmo lá e ficar travando tudo. Mas será que essa pessoa é tratada tão bem quanto o empresário e o empreendedor gostaria que ela tratasse o cliente? Como é que ele trata essa pessoa? Eu fiquei pensando assim, será que o chefe direto ou o dono da empresa não trata com xingamento os colaboradores, daí o colaborador acha que tem o direito de tratar o cliente dessa mesma forma, né? Então, eu sempre penso desse lado, assim, porque o comportamento de dentro de casa, vamos dizer assim, porque eu sempre acho que a empresa é uma casa, no final das contas a gente fica mais dentro da empresa do que com a nossa família no final do dia, né? Então eu sempre penso assim, pô, que clima que tem dentro dessa empresa que faz com que os colaboradores maltratem os clientes, que maltrata não, porque, cara, às vezes sem xingar você já está maltratando, mas que você xingue o cliente, né? Eu já fui maltratado sem ser mandado para aquele lugar, mas que você xingue o cliente, que tipo de clima tem dentro dessa empresa? Então, eu concordo quando você fala que essa o treinamento mais subestimado, o que mais necessita é desse treinamento mais interpessoal, porque eu vejo muito isso todo dia, assim, Agora todo dia perceba mesmo. uma coisa, Rômulo e Robélia, como as pessoas, como as empresas estão tendo que absorver uma aprendizagem que vem da família. É, Não digo família no contexto tradicional, estou falando das origens, das suas origens.
As empresas hoje têm que absorver o homem que tinha problema com a mãe, com o pai alcoólatra, ou com os pais ausentes, ou com, sei lá, os pais que não conversavam, que eram omissos. Tem que absorver a moça que teve uma criação com muita autoridade, que não tinha liberdade para fazer as coisas, ou que tinha muita liberdade e não soube o que fazer com ela. Então, a empresa tem que absorver tudo isso num contexto corporativo, que é um contexto capitalista, que é um contexto que precisa faturar, né? E aí vem todas essas histórias que a gente está ouvindo, burnout, sei lá, doenças mentais no geral, né, que estão vindo. E aí você fala, meu, e aí, o que eu faço com tudo isso, sendo que a pessoa tinha que ter aprendido isso sabe, a lidar com tudo isso lá na casa dela, meu. Eu não tenho nada a ver com isso. E aí eu viro para você e falo o que chineses falaram para mim. É o que é. Você vai ter que aguentar e vai ter que levar. É o que é. Não tem mais como mudar. Não dá para descer do trem. O trem já está andando. Então, se você descobrir que algum colaborador ou colaborador sua está com problema, você vai tentar direcionar, vai tentar acolher, vai tentar fazer qualquer coisa. Porque senão o problema vai ficar maior ainda. Entendeu? Eu já tive, para você ter uma ideia, eu não trabalho com CLT. Ninguém aqui é CLT. Todo mundo é contrato. E mesmo sendo por contrato, a pessoa sabe o que ela tem que entregar, ela aceitou as condições, e ela sabe o que ela tem que entregar, ela sabe o prazo e sabe que tem que entregar o azul, o amarelo e o roxo, ela chega para mim e fala assim, eu tô com burnout, não vou conseguir entregar. Agora imagina uma pessoa que está lá com a carteira registrada, que tem todo um aparato de burocracia super justo, não estou nem falando que tem um que é melhor que o outro, tá? Eu, por exemplo, eu tenho os meus perrengues também. Por exemplo, a Robelinha pode virar para mim e falar, Lu, eu tô tocando 3 projetos para você, mas amanhã eu tô fora porque eu tô entrando no outro barco, entendeu? Pronto, acabou. Entendeu? Tem que estar pronta para assumir a responsabilidade que ela tá tocando. Mas quando se fala de questões mentais, doenças mentais, você tem que abraçar em qualquer tipo de contratação. CLT, PJ, meio a meio, o que quer que seja, é o que é, é o que é. Somos seres humanos e os seres humanos têm cérebro. E no cérebro é um hardware que pode dar problema. E você vai ter que aguentar. É isso. Você vai ter que saber lidar e ajudar a pessoa. Ponto. Ah, mas eu não sei como fazer. Contrata uma consultoria que sabe. Boa. É isso. Contrata. Boa. Contrata o Rômulo, contrata a Luciana, contrata a Robélia. Pronto. Perfeito, perfeito. Boa. E uma coisa, né, que você falou de consultoria, é uma coisa que é legal, porque a consultoria, como ela tem várias experiências e vivências, né, e ela consegue ter um olhar, né, muito mais atualizado e completo. Então você vai ficar sozinho ali se sofrendo para achar qual é o melhor jeito, você chama uma consultoria, ela vai te dar. Uma coisa é certa, o empreendedor, né, o pequeno, médio empreendedor, óbvio que essas questões trazem muito mais impacto para ele, pelo tamanho que ele é. Traz muito impacto, né? Só que quando você estabelece um ambiente de confiança, ó, a gente voltando à confiança, um ambiente que tem segurança psicológica, que eu posso falar o que eu penso, lógico que internamente, né? Eu não vou falar o que eu penso para o cliente externo. Sim, mas sim. Internamente eu tenho essa liberdade para falar o que eu penso, já é também um grande passo para você promover saúde mental lá na sua empresa. As pessoas começam a ficar doentes quando elas se sentem oprimidas e quando elas sentem que elas não têm espaço para se expressar. Aí elas começam a ficar doentes. Ou arruma doença para fugir de você. Entendeu? Com certeza. Nossa, eu adoro esse tema de segurança psicológica e nele tem um paradoxo, né? Porque assim, não é que o empreendedor e o empresário tem que aceitar qualquer coisa, né? Vai aceitar. Toda semana tem uma testadinha aqui da Robélia, tá? Não é isso, né? É ele ter esse cuidado, né?
sim, eu tenho que saber a questão da performance, eu tenho que ter claro para mim por que eu estou ali, para que eu tenho, o que eu tenho que entregar, né? Mas eu tenho que ter também esse olhar de cuidado com a pessoa, né? Então, não é permitir tudo, né? Por isso que eu digo que é um paradoxo, porque muitas vezes fala, então, tá bom, né? A Lu falou aí que pode falar tudo o que eu quiser. Dentro daquele Internamente, sim. contexto, dentro Internamente, daquela cultura, né, Lu? Perfeito, sim. internamente sim. E olha uma coisa curiosa, né, Rô? Lá a Rô lembra da Uranet, né, que é um outro parceiro nosso na época. Vou Sim, falar o nome aqui porque acho que a Uranet nem existe mais, é outro nome mudou o agora. nome, existe com outro nome agora. Uhum. Então, esse parceiro tinha uma operação também bem complexa, que era de portabilidade, que é mais complexo ainda do que retenção, para você ter uma ideia. Porque você tem que convencer a pessoa a ficar e ainda ligar para o outro canal que ela já foi e voltar para você. E voltar. Nossa. Esse é osso mesmo. Esse é osso, esse é osso. Aí o que acontece? Essa operação, quando eu assumi a gestão dela, eu tinha um turnover alto, de 15% a 20%, então quase um terço das pessoas trocava em 3 meses no máximo. Um terço das pessoas. Tinha o turnover alto, era complexa em matéria de processo, muito complexa, e as pessoas arrumavam muitas vezes o quê? Como é que chama lá quando você quer pegar licença? Um atestado, né? Um Arrumavam um Atestado. 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 E aí que a gente começou a fazer? A gente começou um processo de comemorar resultados e reconhecer a história das pessoas. Isso também foi um case, né? Acho que a Robelinha conhece. Tem um filme, Rômulo, que eu até indico para as Conheço. pessoas que estão ouvindo a gente, que chama Escritores da Liberdade, que é um filme muito legal, é baseado numa história real. Vou Ah, até anotar aqui para assistir. Escritores da Liberdade, nossa, é É lindo, fantástico. lindo, É meu lindo. filme E de tem na cabeceira Netflix. esse daí. Acho que tem na Legal, Netflix. legal. Em resumo, o que o filme traz? Ele traz um contexto da época dos Estados Unidos em que as escolas abriram portas para várias etnias, negros, latinos, brancos, etc. E óbvio que para dentro das escolas as gangues também foram. Então essa professora assumiu essa classe multicultural, vamos dizer assim, e ela tinha que promover ali um ambiente educacional interessante, né, para que eles aprendessem a língua inglesa. Ela era professora de língua inglesa. E aí foi muito interessante que tem um momento do filme, eu não vou dar muito spoiler porque é um filme muito bom, mas ela descobriu uma forma de começar a fazer esses jovens, essas pessoas, a se interessarem pela, pelo aprender a aprender. O que ela fez? Ela falou assim, e a comunicação entre eles era péssima no começo. Falou, eles vão matar essa professora, vão achar o corpo dela lá no refeitório da escola. O que ela falou assim? Eu vou deixar esse armário aqui aberto e quem se sentir seguro em contar parte da sua história para mim, pega o caderno, escreve e deixa dentro do armário, que amanhã eu vejo quem deixou. Quando ela foi ver, todos deixaram história. Todos da classe deixaram. Legal. Aí eu peguei esse contexto e levei para a operação que eu estava cuidando na época. Aí eu falei assim, olha, cada um de vocês vai pegar uma folha de sulfite, uma lauda, né, uma folha, e vai escrever um trecho da sua vida que você acha que se alguém ler, vai ficar inspirado quando ler. Não precisa nem, se você não quiser não se identificar, nem precisa. Só escreve o trechinho da sua vida. Todos escreveram. A gente fez um livro na época com essas histórias. E aí, todos os meses, a gente passou a comemorar o resultado. Poderia ser resultado tipo 0,1 a gente comemorava no final do mês, entendeu? Então, todo mês, mas era uma comemoração muito simbólica. A gente pegava um tema, o pessoal se caracterizava as posições de atendimento, né? Colocava ali um tema qualquer que eles escolhiam. Ou, de repente, todo mundo trazia um lanchinho lá, a gente fazia tipo um happy hour ali entre nós. Coisas muito simples mesmo. E aí, para você ter uma ideia,
as pessoas gostaram tanto do clima que ficou aquela operação, que a pessoa vinha trabalhar doente. O Legal. turnover era 0,01, o ABS era 0. Você já viu ABS 0 em call center? Ninguém nunca Caraca. tinha visto ABS 0 em call center. Por quê? Porque o clima era legal, era um clima de confiança, era um clima de amizade, era um clima genuíno de acolhimento. Então as pessoas gostavam de estar ali trabalhando, né? E o treinamento fazendo toda a liga de todo o processo. Então, sempre vamos aprender junto, vamos para a sala, vamos fazer exercício, vamos fazer uma atividade. E sempre tudo muito interessante, muito legal, muito dinâmico, com jogo, de repente. A gente inventava jogo com cartolina mesmo, com sulfite, entendeu? Então, tudo muito simples e muito fluido. Né? Então, assim, quando a pessoa fala assim, como é que eu faço para acabar com a rotatividade na minha empresa? Ou como eu faço para que as pessoas ficam mais engajadas? Começa no clima. E clima, vírgula, não é pesquisa de clima depois que a bomba já estourou, que nem normalmente empresas grandes fazem isso. A bomba Aham. estoura, eu vou fazer pesquisa de clima. Para você promover o clima, é algo preventivo, é algo constante. Não é só a hora que faz pesquisa de clima. Né? Eu acho um absurdo, meu. Qualquer hora um cliente meu vai me dar uma invertida se eu falar isso, mas pesquisa de clima não é a hora que a bomba estoura. É antes. É o tempo todo. É o tempo todo. É o Né? tempo todo, é aquele bom dia, aquele como você vai, né? Aí, ó, Tô querendo percebe como ouvir a a gente respondeu a resposta. dúvida dele, né? Respondeu a dúvida do Rômulo. Como que você promove saúde mental? Com um bom clima. Como que Uhum. você fala sobre soft skill? Com um bom clima. Com bom clima. Verdade. Pura Será que verdade. O Rômulo vai se abrir comigo se ele não se sentir à vontade? Não, ele precisa se sentir à vontade para se abrir. Né? Com Perfeito. certeza. Meninas, a gente está chegando aqui aos finalmente do nosso podcast e a gente sempre termina com uma dica de ouro, vamos dizer assim, que é uma frase curta ali que vocês acham que quem está ouvindo a gente pode levar assim de forma bem prática, né? E daí eu queria que cada uma de vocês desse a sua dica de ouro ali para quem está ouvindo a gente. Então, fiquem à vontade aí para dar a dica de ouro, Luciana. Eu vou deixar uma frase que um gestor meu dessa última multinacional que eu trabalhei falou para mim e é maravilhosa a frase dele, que é: não subestime os pequenos passos. Show, show. Robélia, Nossa, a Lu arrasou agora. Porque é quebrou tudo. isso. Noutras palavras, o que eu ia dizer é isso, assim, não ache que é impossível, né? Não ache, você que é pequeno empresário, busque, assista, né? Por exemplo, ouça um podcast, leia um livro, veja um filme, se inspire, busque inspiração, saia do lugar comum, né? Eu vejo muitas vezes, tem uma empresa que é de médio porte que eu venho acompanhando, porque um familiar trabalha lá, e uma empresa que já existe há 15 anos, e eu fico muito preocupada, porque ela está indo por um caminho que não está bom, né? Então, os dois supervisores pediram a conta praticamente juntos, e aí eu fico observando, e aí eu olho, né, o empresário, né? Ele está com as mesmas ideias de 15 anos, então ele está apostando nas mesmas coisas. E aqui em casa a gente sempre conversa sobre ele, a admiração que nós temos, né? Até porque um familiar está com ele há 15 anos, e a gente fala, puxa, por que ele não está olhando que agora é diferente? Por que ele não está se atualizando? Por que ele não está buscando fazer diferente? Claro que há 15 anos as ideias dele deram super certo, né? Mas agora não está dando mais. E como é que eu tenho a humildade de ir lá contratar alguém para me ajudar a pensar diferente, né? Então, é isso. É a fala da Lu, né? E comemore cada passo que você der, comemore, porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil para o pequeno empresário, pequeno. Eu para poder pegar um resumo de tudo que a gente falou aqui,
Eu queria dizer, e até do que você falou, né, do conhecimento de 15 anos atrás e tal, queria falar para o pessoal que o conhecimento que te trouxe até aqui hoje, ele não vai ser o mesmo conhecimento que vai te levar para os próximos 15 anos. Então, se você não atualizar, se você não investir no na aprendizagem corporativa, você não capacitar seus colaboradores, se você não se capacitar como empresário, procurar evoluir e tudo mais, provavelmente daqui a 15 anos você não vai estar mais nessa atividade atual, né? Então, o conhecimento que te trouxe até aqui provavelmente não vai ser o mesmo conhecimento que vai fazer você avançar mais 15 anos. Meninas, quem quiser procurar a Lantree, como é que faz, como é que acha, como é que encontra a Luciana, como é que encontra a Robélia aí na internet, passa aí as redes sociais de vocês, como é que eles conseguem te localizar para poder falar com a Lantree, para poder buscar aí ajuda de vocês para poder desenvolver algumas capacitações e tudo mais. Bom, a Lantree pode ser pelo site, né? Lantree é L-U-M de Maria, T de Tatu, R, 2Es.com.br. Lá tem todos os canais, a pessoa pode acompanhar o nosso podcast, também tem alguns conteúdos, o portfólio, pode nos procurar por lá. Legal, Robélia? E o LinkedIn também, né, Lu? O LinkedIn e o Insta, mas aí por lá entrando no site já chega, né? Chega nos canais, né? O meu LinkedIn é o Robélia Thompson, né? Se colocar ali já consegue. Legal, a gente vai deixar o link da Lantree aqui embaixo para quem estiver no YouTube e no Spotify. O link vai estar disponível aqui na descrição também para quem quiser clicar e conversar com essas meninas incríveis, falar sobre aprendizagem corporativa aí. Meninas, mais uma vez, muito obrigado por aceitarem o meu convite ali. Pô, foi um super papo aí, de quase 1h45 de conversa. Fico muito agradecido. Terão outras oportunidades em outros episódios, não tenho a menor dúvida disso, porque ainda tem muita coisa que a gente pode abordar aí. Fico muito feliz com a presença de vocês. E você que está ouvindo a gente, fique ligado, porque toda quarta-feira tem um novo episódio aqui no YouTube, aqui no Spotify. Fique ligado que daqui a uma semana de novo a gente vai ter um novo episódio com mais convidados incríveis aí falando sobre atendimento ao cliente, experiência do cliente, marketing, vendas e outros assuntos que podem ajudar o pequeno e médio empresário a se desenvolver. Mais uma vez, meninas, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Falou! Obrigada, Rômulo. Incrível.